O sol da tarde se infiltrava pelas frestas da persiana, projetando listras douradas sobre o leito hospitalar onde Luísa repousava. O quarto, com suas paredes de um branco imaculado, parecia engoli-la em seu silêncio opressor. Já fazia uma semana desde que ela havia acordado, mas a sensação de desorientação ainda não a abandonara por completo. Seus olhos castanhos, outrora vivazes, agora vagavam sem foco pelo teto, como se buscassem respostas nas manchas quase imperceptíveis da pintura. As perguntas que a atormentavam pareciam ecoar em sua mente com uma intensidade crescente a cada dia que passava. Como ela havia chegado ali? Por que não conseguia se lembrar dos últimos meses? O som suave de passos no corredor a trouxe de volta à realidade. A porta se abriu lentamente, revelando uma enfermeira de meia-idade com um sorriso gentil nos lábios. Em suas mãos, um envelope simples, sem qualquer identificação. "Boa tarde, Luísa", cumprimentou a enfermeira aproximando-se do leito. "Trouxe algo para você." Foi deixado na recepção com instruções específicas para ser entregue em suas mãos. Luísa se ajeitou na cama, uma centelha de curiosidade iluminando seu olhar. "Para mim? Mas quem poderia?" Sua voz falhou, a garganta ainda áspera pelo desuso. A enfermeira entregou o envelope e, com um aceno compreensivo, deixou o quarto, permitindo que Luísa tivesse privacidade para examinar o misterioso objeto. Com dedos trêmulos, ela virou o envelope nas mãos procurando por alguma pista sobre sua origem. Nada. Nem remetente, nem selo postal. Apenas seu nome, Luísa Mendonça, escrito em uma caligrafia elegante e firme. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto ela rasgava cuidadosamente a aba do envelope. De dentro, retirou uma única folha de papel, dobrada com precisão. Ao desdobrá-la, seus olhos correram pelas linhas escritas à mão, a mesma caligrafia do envelope. "A história é muito mais complexa do que disseram a você. A pessoa que você conhece não é a única que tentou apagar o passado. Procure o nome Sebastião Vasconcelos e você entenderá mais." Luísa sentiu o estômago revirar. As palavras na página pareciam pulsar, carregadas de um significado que ela não conseguia decifrar completamente. Quem era Sebastião Vasconcelos? E que passado era esse que alguém tentara apagar? Ela releu a mensagem várias vezes, como se esperasse que as palavras se rearranjassem e revelassem mais informações. Mas elas permaneciam as mesmas, enigmáticas e perturbadoras. Um turbilhão de emoções a invadiu. Raiva pela situação em que se encontrava, medo do desconhecido que a carta sugeria e uma curiosidade avassaladora que ameaçava consumi-la por completo. Seus pensamentos voaram para Pedro, seu noivo. Ele havia sido uma presença constante desde que ela acordara, suas visitas diárias trazendo um pouco de normalidade para sua situação caótica. Deveria mostrar a carta a ele? Pedro já parecia tão preocupado, tão sobrecarregado com tudo o que estava acontecendo. Adicionar mais esse mistério poderia ser demais. Luísa fechou os olhos, tentando organizar seus pensamentos. As lacunas em sua memória pareciam ainda mais pronunciadas agora. Ela se lembrava de ter saído para jantar com Pedro, comemorando seu aniversário de namoro. Depois disso, nada. Um vazio absoluto até acordar neste quarto de hospital semanas depois. Os médicos haviam falado sobre um acidente, mas os detalhes eram vagos. Pedro evitava o assunto, mudando rapidamente de conversa sempre que ela tentava obter mais informações. E agora, essa carta misteriosa sugeria que havia muito mais por trás de sua situação do que um simples acidente. Sebastião Vasconcelos. O nome ecoava em sua mente como um mantra. Quem seria ele? Como estaria ligado ao seu suposto acidente? E por que alguém acharia importante que ela soubesse sobre ele? Luísa dobrou cuidadosamente a carta e a escondeu sob seu travesseiro. Decidiu que, por enquanto, manteria esse segredo para si. Precisava de tempo para processar tudo isso, para tentar encontrar algum sentido nesse quebra-cabeça que sua vida havia se tornado. Nos dias que se seguiram, Luísa se viu dividida entre a ansiedade de descobrir mais e o medo do que poderia encontrar. Nas horas solitárias entre as visitas de Pedro e as rondas dos médicos, ela se pegava repetindo o nome de Sebastião Vasconcelos,
como se a mera repetição pudesse conjurar respostas. Sua recuperação física progredia bem, mas sua mente estava longe de encontrar paz. Cada som no corredor, cada pessoa que entrava em seu quarto, fazia seu coração acelerar. Seria outro mensageiro misterioso? Alguém com mais peças desse enigma? Uma semana após receber a carta, Luísa finalmente recebeu alta do hospital. Pedro veio buscá-la, seu rosto uma mistura de alívio e preocupação. Enquanto ele a ajudava a se acomodar no carro, Luísa não pôde deixar de notar como seus olhos evitavam os dela, como suas mãos tremiam levemente ao fechar a porta. "Para casa?" perguntou Pedro, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Luísa assentiu, sentindo o peso da carta escondida em sua bolsa. Ela sabia que, ao chegar em casa, sua busca por respostas começaria de verdade. A internet seria seu primeiro recurso, uma ferramenta para desvendar o mistério por trás do nome Sebastião Vasconcelos. Enquanto o carro serpenteava pelas ruas de São Paulo, Luísa olhava pela janela, observando a cidade que parecia ao mesmo tempo familiar e estranhamente nova. As pessoas nas calçadas, os prédios, as árvores nos parques, tudo parecia guardar segredos que ela precisava descobrir. O silêncio no carro era palpável, carregado de palavras não ditas e perguntas não feitas. Luísa podia sentir a tensão emanando de Pedro, sua respiração um pouco mais rápida que o normal, suas mãos apertando o volante com força desnecessária. Finalmente, não aguentando mais o peso do silêncio, Luísa se virou para Pedro. "Você pode me contar o que realmente aconteceu?" Ela perguntou, sua voz baixa, quase um sussurro. Pedro engoliu em seco, seus olhos fixos na estrada à frente. "Luísa, eu não sei se é o momento certo. Você acabou de sair do hospital, precisa descansar, se recuperar completamente." "Pedro, por favor", insistiu Luísa, sua voz agora mais firme. "Eu preciso saber. Não posso continuar vivendo nesse limbo, com essas lacunas na minha memória." O carro parou em um sinal vermelho e Pedro finalmente olhou para ela. Seus olhos estavam marejados, uma mistura de culpa e medo que fez o coração de Luísa apertar. "Eu prometo que vou te contar tudo", disse ele, sua voz embargada. "Mas não agora, não aqui. Quando chegarmos em casa, quando você estiver mais confortável, eu juro que vou explicar tudo o que sei." Luísa assentiu, sentindo uma onda de exaustão a atingir. O peso dos segredos, das mentiras não ditas, parecia esmagar seu peito. Ela se recostou no banco, fechando os olhos por um momento. Quando os reabriu, percebeu que haviam chegado ao seu apartamento. A familiaridade do lugar a atingiu como uma onda, trazendo consigo memórias felizes que pareciam pertencer a outra vida, outra Luísa. Enquanto Pedro a ajudava a sair do carro, Luísa não pôde deixar de pensar na carta escondida em sua bolsa. Sebastião Vasconcelos. Um nome que poderia mudar tudo. Um nome que, ela sentia, era apenas o começo de uma jornada que prometia revelar verdades que talvez ela não estivesse preparada para enfrentar. Com passos hesitantes, ela entrou no prédio, sabendo que além daquelas portas, além das paredes familiares de seu apartamento, um mundo de segredos e revelações a aguardava. Um mundo que ela teria que navegar com cuidado, equilibrando-se entre a busca pela verdade e o medo do que poderia descobrir. A porta do elevador se fechou atrás deles, e Luísa sentiu como se estivesse entrando em uma nova fase de sua vida. Uma fase marcada por mistérios, segredos e, ela esperava, respostas que finalmente preencheriam as lacunas em sua memória e em seu coração. O apartamento de Luísa e Pedro, outrora um refúgio de conforto e intimidade, agora parecia carregado de segredos não ditos. As paredes familiares pareciam observá-los em silêncio, testemunhas mudas dos eventos que haviam transformado suas vidas. Luísa se acomodou no sofá da sala, seus olhos percorrendo o ambiente. Tudo estava exatamente como ela se lembrava, e ainda assim, algo parecia diferente. Talvez fossem as sombras mais longas, ou o silêncio mais pesado. Ou talvez fosse apenas ela, mudada por experiências que sua mente ainda lutava para compreender. Pedro estava na cozinha. O som de xícaras tilintando e água fervendo chegava até a sala. Luísa sabia que ele estava ganhando tempo, reunindo coragem para a conversa que haviam adiado por tanto tempo.
Finalmente, ele retornou com 2 xícaras de chá, colocando-as cuidadosamente sobre a mesa de centro. Sentou-se ao lado de Luísa, suas mãos entrelaçadas, os nós dos dedos brancos de tanta tensão. "Por onde você quer que eu comece?" perguntou Pedro, sua voz pouco mais que um sussurro. Luísa respirou fundo, sentindo o peso da carta em sua bolsa como se fosse um tijolo. "Pelo começo", ela respondeu. "O que aconteceu naquela noite?" "A noite do nosso aniversário de namoro." Pedro fechou os olhos por um momento, como se estivesse revivendo aquela noite em sua mente. Quando os abriu novamente, estavam marejados. "Nós saímos para jantar, como você se lembra", começou ele. O restaurante era novo, um lugar chique no centro da cidade. Estávamos felizes, comemorando 3 anos juntos. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. "Depois do jantar, decidimos dar uma volta no parque próximo. Era uma noite linda, com céu estrelado." Luísa assentiu, fragmentos dessa memória começando a surgir em sua mente. O vestido azul que ela usava, o perfume de Pedro, o gosto do vinho tinto que haviam compartilhado. Estávamos caminhando de mãos dadas quando Pedro hesitou, sua voz falhando. Quando um carro surgiu do nada. Estava em alta velocidade, as luzes apagadas. Eu tentei puxar você para o lado, mas as lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Pedro. Luísa sentiu um nó se formar em sua garganta, sua mente lutando para preencher as lacunas dessa narrativa fragmentada. "O carro atingiu você", continuou Pedro, sua voz embargada. "Foi tudo tão rápido. Um momento estávamos rindo, no outro, você estava no chão, imóvel. Eu gritei por ajuda, chamei uma ambulância. Os minutos pareciam horas enquanto eu esperava, segurando sua mão, rezando para que você ficasse bem." Luísa fechou os olhos, tentando processar tudo o que estava ouvindo. A história fazia sentido. Explicava seu tempo no hospital, sua perda de memória. Mas algo ainda não se encaixava perfeitamente. "O motorista?" perguntou ela, abrindo os olhos para encarar Pedro. "O que aconteceu com o motorista do carro?" Pedro desviou o olhar. Um lampejo de algo. Culpa. Medo. Passando por seus olhos. "Ele fugiu", respondeu após um momento de hesitação. "A polícia investigou, mas nunca encontraram nada conclusivo." Luísa assentiu lentamente, absorvendo a informação. Parte dela queria acreditar em cada palavra que Pedro dizia, aceitar essa explicação e seguir em frente. Mas a carta em sua bolsa pesava como um lembrete de que havia mais nessa história do que aparentava. "Pedro", ela começou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. "Há algo mais que você não está me contando? Qualquer coisa que possa parecer insignificante, mas que possa ajudar a entender melhor o que aconteceu?" Os olhos de Pedro se arregalaram por um instante, um flash de pânico cruzando seu rosto antes de ser rapidamente substituído por uma expressão de preocupação. "Luísa, eu te contei tudo o que sei. Por que você acha que há mais?" Luísa hesitou. Deveria contar a Pedro sobre a carta? Sobre Sebastião Vasconcelos? Ela estudou o rosto do homem que amava, buscando sinais de dissimulação, mas tudo o que via era preocupação genuína e exaustão. "É só que parece que estou tentando montar um quebra-cabeça com peças faltando." Ela finalmente respondeu, optando por não mencionar a carta ainda. "Sinto que há mais nessa história, algo que estou perdendo." Pedro se inclinou, pegando as mãos de Luísa entre as suas. "Eu entendo, meu amor. Deve ser frustrante não conseguir se lembrar de tudo. Mas eu prometo, estou sendo completamente honesto com você. Talvez com o tempo mais memórias voltem." Luísa assentiu, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. "Você tem razão. Acho que só preciso de tempo." O restante da noite passou em um borrão de pequenas tarefas domésticas e conversas superficiais. Pedro parecia determinado a manter um ar de normalidade, como se pudesse apagar os últimos meses apenas pela força de vontade. Quando finalmente foram se deitar, Luísa fingiu adormecer rapidamente, sua mente ainda acelerada com perguntas sem resposta. Assim que teve certeza de que Pedro estava dormindo profundamente, ela se levantou silenciosamente. Na sala escura, iluminada apenas pela luz da lua que se infiltrava pelas cortinas, Luísa ligou seu laptop. Seus dedos pairaram sobre o teclado por um momento antes de digitar o nome que não saía de sua cabeça. Sebastião Vasconcelos.
Os resultados da pesquisa eram frustrantes em sua escassez. Algumas menções a pessoas com esse nome em redes sociais, nada que parecesse relevante. Ela refinou sua busca, adicionando o nome do hospital onde esteve internada. Foi então que algo chamou sua atenção. Um artigo de jornal antigo, datado de 5 anos atrás. O título dizia: Funcionário do Hospital São Lucas é demitido após acusações de conduta imprópria. O coração de Luísa acelerou enquanto ela clicava no link. O artigo era curto, com poucos detalhes, mas um nome se destacava: Sebastião Vasconcelos, descrito como um ex-funcionário administrativo do hospital. Luísa leu e releu o artigo, buscando mais informações, mas os detalhes eram escassos. O hospital se recusava a comentar além de confirmar a demissão, citando políticas de privacidade. Sebastião Vasconcelos não havia sido localizado para comentar. Intrigada e frustrada em igual medida, Luísa continuou sua busca noite adentro. Ela vasculhou redes sociais, fóruns online, qualquer lugar que pudesse conter mais informações sobre Sebastião Vasconcelos ou sua conexão com o hospital. As horas passaram sem que ela percebesse, o céu começando a clarear no horizonte. Foi o som suave de Pedro se movendo no quarto que finalmente a trouxe de volta à realidade. Rapidamente, ela fechou todas as abas de pesquisa e desligou o laptop. Enquanto voltava para a cama, sua mente girava com as poucas informações que havia conseguido reunir. Sebastião Vasconcelos era real. Ele havia trabalhado no hospital onde ela esteve internada. E por algum motivo, alguém achava importante que ela soubesse disso. Deitada ao lado de Pedro, fingindo dormir, Luísa sabia que estava apenas arranhando a superfície de um mistério muito maior. As sombras do passado estavam se alongando, ameaçando engolir o presente. Enquanto o sol nascia, trazendo um novo dia, Luísa fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela descobriria a verdade, não importa o custo. Sebastião Vasconcelos era a chave, e ela estava determinada a desvendar o segredo que ele guardava. Com essa resolução em mente, ela finalmente permitiu que o sono a envolvesse, sabendo que, ao acordar, uma nova fase de sua vida começaria. Uma fase de busca, de questionamentos e, ela esperava, de respostas. Os dias que se seguiram foram um exercício de equilíbrio para Luísa. Durante o dia, ela se esforçava para manter uma fachada de normalidade, focando em sua recuperação física e readaptação à rotina diária. À noite, quando Pedro adormecia, ela se transformava em uma detetive amadora, vasculhando incansavelmente a internet em busca de mais informações sobre Sebastião Vasconcelos. Naquela manhã de quinta-feira, Luísa acordou antes do despertador, sua mente ainda processando as descobertas da noite anterior. Ela havia encontrado uma antiga foto de formatura de um curso de administração hospitalar, datada de 15 anos atrás. Entre os rostos sorridentes, um homem de meia-idade chamou sua atenção. A legenda o identificava como Sebastião Vasconcelos. Enquanto preparava o café da manhã, Luísa não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. O homem na foto tinha olhos penetrantes e um sorriso que não parecia alcançar completamente seus olhos. Havia algo nele que a intrigava, uma sensação de familiaridade que ela não conseguia explicar. "Bom dia, amor." A voz sonolenta de Pedro a tirou de seus pensamentos. Ele entrou na cozinha esfregando os olhos e bocejando. "Você acordou cedo hoje." Luísa forçou um sorriso, empurrando suas preocupações para o fundo de sua mente. "Sim, estava me sentindo disposta. Quer um café?" Pedro assentiu, sentando-se à mesa. Enquanto Luísa servia o café, ela notou como ele a observava atentamente, uma mistura de preocupação e algo mais em seus olhos. "Como você está se sentindo?" perguntou ele, sua voz cuidadosamente neutra. "Melhor", respondeu Luísa, sentando-se de frente para ele. "Acho que estou pronta para voltar ao trabalho na semana que vem." Pedro franziu o senho. "Tem certeza? Não acha que é muito cedo?" Luísa suspirou, sentindo uma pontada de frustração. "Pedro, eu preciso retomar minha vida. Não posso ficar eternamente em recuperação." Eu sei, ele disse, levantando as mãos em um gesto apaziguador. "Só quero ter certeza de que você está realmente pronta." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de palavras não ditas
e perguntas não feitas. Luísa brincava com a borda de sua xícara, reunindo coragem para a pergunta que vinha ensaiando há dias. Pedro, ela começou, sua voz baixa, mas firme. Você conhece alguém chamado Sebastião Vasconcelos? A reação de Pedro foi quase imperceptível, mas Luísa estava atenta. Por uma fração de segundo, seus olhos se arregalaram e sua mão tremeu levemente, derramando algumas gotas de café. Sebastião Vasconcelos? Ele repetiu, sua voz controlada. Não me lembro de ninguém com esse nome. Por quê? Luísa estudou o rosto de Pedro, buscando sinais de mentira. Parte dela queria confrontá-lo, exigir a verdade. Mas outra parte, a parte que ainda temia o que poderia descobrir, a fez recuar. Nada demais, ela respondeu, forçando um tom casual. Ouvi esse nome em algum lugar e fiquei curiosa. Pedro assentiu, visivelmente aliviado com o fim do assunto. Ele terminou seu café rapidamente, alegando uma reunião importante no trabalho. Assim que a porta se fechou atrás de Pedro, Luísa sentiu o peso da solidão e da dúvida recair sobre seus ombros. Ela sabia que Pedro estava escondendo algo. A questão era, o quê? Determinada a encontrar respostas, Luísa decidiu dar o próximo passo em sua investigação. Ela pegou seu telefone e discou o número do Hospital São Lucas, onde esteve internada. Hospital São Lucas, bom dia, atendeu uma voz feminina do outro lado da linha. Bom dia, respondeu Luísa, seu coração acelerado. Eu gostaria de falar com alguém do Departamento de Recursos Humanos, por favor. Após alguns momentos de espera e transferências, Luísa finalmente conseguiu falar com uma funcionária do RH. Em que posso ajudar? Perguntou a mulher, sua voz profissional e distante. Luísa respirou fundo, preparando-se para a mentira que havia ensaiado. Olá, meu nome é Ana Cristina. Sou da empresa de auditoria Gomes em Associados. Estamos fazendo uma verificação de rotina e precisamos confirmar algumas informações sobre um ex-funcionário. O nome dele é Sebastião Vasconcelos. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Quando a mulher falou novamente, sua voz estava cautelosa. Sinto muito, mas não podemos fornecer informações sobre ex-funcionários sem a devida autorização. Luísa sentiu seu coração afundar, mas não desistiu. Entendo completamente. Não preciso de detalhes pessoais, apenas confirmar o período em que ele trabalhou no hospital. Eu realmente não posso... Começou a mulher, mas Luísa a interrompeu. Por favor, ela implorou, abandonando sua fachada profissional. É muito importante. Eu só preciso saber quando ele deixou de trabalhar aí. Houve outro momento de silêncio, e Luísa podia praticamente ouvir a hesitação da mulher. Finalmente ela suspirou. Olha, eu não deveria fazer isso, mas... Sebastião Vasconcelos deixou o hospital há 5 anos. Foi uma saída... complicada. É tudo o que posso dizer. Luísa sentiu uma onda de excitação. Muito obrigada, ela disse rapidamente antes que a mulher pudesse mudar de ideia. Você não tem ideia de como isso me ajuda. Assim que desligou o telefone, Luísa correu para seu computador. 5 anos atrás. A data coincidia com o artigo de jornal que ela havia encontrado. Mas o que teria acontecido? O que poderia ter sido tão complicado a ponto de resultar na demissão de Sebastião? Enquanto vasculhava a internet em busca de mais pistas, Luísa não pôde deixar de pensar em Pedro e em sua reação ao nome de Sebastião. Havia uma conexão ali, ela tinha certeza. Mas qual? As horas passaram sem que Luísa percebesse, sua mente focada em sua busca por respostas. Foi o som de uma notificação em seu celular que finalmente a trouxe de volta à realidade. Era uma mensagem de Pedro. Vou chegar tarde hoje. Não me espere para o jantar. Te amo. Luísa franziu o senho. Pedro nunca ficava até tarde no trabalho sem avisar com antecedência. O que poderia ter surgido de tão urgente? Uma ideia começou a se formar em sua mente. Era arriscado, possivelmente até mesmo loucura, mas Luísa sabia que não conseguiria descansar enquanto não tivesse respostas. Com as mãos tremendo levemente, ela pegou seu telefone e discou um número que não usava há muito tempo. Alô? Respondeu uma voz masculina do outro lado da linha. Marcelo? Disse Luísa, sua voz baixa e urgente. É a Luísa. Lembra que você disse que me devia um favor? Bem, preciso dele agora.
Marcelo, um antigo colega de faculdade que agora trabalhava como investigador particular, ouviu atentamente enquanto Luísa explicava sua situação. "Olha, Luísa, isso é arriscado", ele advertiu quando ela terminou. "Você tem certeza de que quer seguir por esse caminho?" Luísa fechou os olhos por um momento, pensando em tudo o que havia descoberto até agora, em todas as perguntas que ainda não tinham resposta. "Tenho", ela respondeu finalmente. "Preciso saber a verdade, Marcelo. Não importa o que custe." "Tudo bem", suspirou Marcelo. "Vou ver o que posso descobrir sobre Sebastião Vasconcelos. E vou manter um olho em Pedro esta noite, já que você suspeita que ele está escondendo algo." Após desligar, Luísa sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Ela estava cruzando uma linha, invadindo a privacidade de Pedro, o homem que amava. Mas a necessidade de descobrir a verdade era mais forte que sua culpa. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, Luísa se preparou para uma longa espera. Em algum lugar da cidade, Pedro estava fazendo algo que não queria que ela soubesse. E em breve, ela descobriria exatamente o que era. A busca pela verdade havia começado de verdade, e Luísa sabia que não havia mais volta. Fosse o que fosse que descobrisse, ela estava pronta para enfrentar. O mistério de Sebastião Vasconcelos, seu acidente e o segredo de Pedro, tudo estava prestes a ser revelado. E Luísa, com uma determinação que surpreendia até a ela mesma, estava pronta para desvendar cada pedaço desse enigma, não importava aonde isso a levasse. A noite se arrastava lentamente para Luísa. Cada minuto parecia uma eternidade, enquanto ela aguardava notícias de Marcelo. O apartamento, outrora um refúgio acolhedor, agora parecia sufocá-la com seu silêncio opressivo. Por volta das 23, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Marcelo. "Pedro acaba de entrar em um bar na Rua Augusta. Está acompanhado de um homem mais velho. Continuarei observando." Luísa sentiu seu coração acelerar. Pedro havia mentido sobre trabalhar até tarde. Mas quem seria esse homem mais velho? Seria possível que, antes que pudesse terminar esse pensamento, outra mensagem chegou. "Consegui uma foto discreta. Veja se reconhece o homem." Segundos depois, uma imagem apareceu na tela. Luísa prendeu a respiração. O homem sentado com Pedro era inconfundível. Os mesmos olhos penetrantes, o mesmo sorriso enigmático da foto de formatura que ela havia encontrado. Era Sebastião Vasconcelos. Com as mãos trêmulas, Luísa digitou uma resposta. "É ele, Sebastião Vasconcelos. O que eles estão fazendo?" A resposta de Marcelo veio rapidamente. "Conversando de forma intensa. Pedro parece agitado. Vasconcelos, calmo. Continuarei observando e te manterei informada." Luísa deixou o telefone cair no sofá, sua mente um turbilhão de emoções. Pedro conhecia Sebastião Vasconcelos. Ele havia mentido para ela. Mas por quê? Qual era a conexão entre eles? As horas seguintes foram uma tortura. Luísa alternava entre andar de um lado para o outro na sala e checar obsessivamente seu celular. Marcelo enviava atualizações periódicas, mas nada substancial. Pedro e Sebastião continuavam conversando, às vezes de forma acalorada, outras vezes em tons mais baixos e conspiratórios. Finalmente, por volta das 2 da manhã, Marcelo enviou uma última mensagem. "Eles estão saindo. Pedro parece perturbado." Vasconcelos entrou em um táxi. Pedro está voltando para casa a pé. Luísa sentiu uma onda de pânico. Pedro estava voltando. O que ela deveria fazer? Confrontá-lo? Fingir que estava dormindo? Sua mente girava com possibilidades, cada uma parecendo pior que a anterior. Antes que pudesse tomar uma decisão, ouviu o som da chave na fechadura. Rapidamente, apagou as luzes e se deitou no sofá, fingindo ter adormecido ali enquanto esperava por ele. A porta se abriu lentamente. Luísa manteve os olhos fechados, controlando sua respiração para parecer adormecida. Ouviu os passos hesitantes de Pedro se aproximando. "Luísa", ele chamou suavemente. Quando ela não respondeu, ele suspirou profundamente. Através de seus cílios semicerrados, Luísa viu Pedro passar as mãos pelo rosto, um gesto de puro cansaço e... culpa? Ele ficou parado por um momento, olhando para ela, antes de se dirigir ao banheiro.
Assim que a porta do banheiro se fechou, Luísa se levantou silenciosamente. Seu coração batia tão forte que ela temia que Pedro pudesse ouvi-lo. Com passos cuidadosos, aproximou-se da jaqueta que ele havia deixado sobre uma cadeira. Com dedos trêmulos, ela vasculhou os bolsos. Nada no primeiro, nada no segundo, mas no terceiro, seus dedos tocaram um pedaço de papel dobrado. Rapidamente, ela o desdobrou. Era um cartão de visita. Nele, em letras simples mas elegantes, estava escrito: Sebastião Vasconcelos, consultor de gestão hospitalar. E abaixo, um endereço e um número de telefone. Luísa mal teve tempo de memorizar as informações e recolocar o cartão no bolso antes de ouvir o som da descarga. Rapidamente voltou para o sofá, assumindo a mesma posição de antes. Pedro saiu do banheiro, seus passos pesados de exaustão. Ele se aproximou do sofá e Luísa sentiu uma mão gentil em seu ombro. Luísa, ele chamou suavemente. Vamos para a cama, amor. Ela fingiu acordar lentamente, piscando confusa para Pedro. Que horas são? Perguntou, sua voz rouca. Tarde, respondeu Pedro, ajudando-a a se levantar. Desculpe ter demorado tanto. O trabalho foi complicado. Luísa assentiu, evitando olhar diretamente para ele. Temia que seus olhos pudessem trair tudo o que sabia, tudo o que sentia. Enquanto se preparavam para dormir, o silêncio entre eles era palpável. Pedro parecia perdido em seus próprios pensamentos, ocasionalmente lançando olhares preocupados em direção a Luísa. Deitados na cama, de costas um para o outro, Luísa sentia como se um abismo tivesse se aberto entre eles. As mentiras, os segredos, tudo parecia estar desmoronando ao seu redor. Quando a respiração de Pedro finalmente se acalmou, indicando que ele havia adormecido, Luísa permitiu que as lágrimas que estava segurando escorressem silenciosamente. O homem ao seu lado, o homem que ela amava e em quem confiava, de repente parecia um estranho. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Luísa. Seu cérebro não parava, repassando cada detalhe, cada conversa, cada olhar trocado nas últimas semanas. Havia sinais que ela não tinha percebido? Pistas que ela ignorou? Quando os primeiros raios de sol começaram a se infiltrar pelas cortinas, Luísa já havia tomado sua decisão. Ela precisava de respostas e sabia exatamente onde procurá-las. Cuidadosamente, para não acordar Pedro, ela se levantou e se vestiu. Pegou sua bolsa e, com uma última olhada para o homem adormecido na cama, saiu do apartamento. O endereço no cartão de Sebastião Vasconcelos a levou a um prédio comercial no centro da cidade. Era cedo, mas Luísa estava determinada. Ela esperaria o tempo que fosse necessário. Sentada em um café do outro lado da rua, Luísa observava atentamente a entrada do edifício. Seu coração deu um salto quando, por volta das 8h30, ela viu uma figura familiar se aproximando. Sebastião Vasconcelos parecia ainda mais imponente pessoalmente. Ele caminhava com a confiança de alguém que carrega muitos segredos e não teme nenhum deles. Luísa esperou alguns minutos após vê-lo entrar no prédio. Então, reunindo toda a sua coragem, atravessou a rua e entrou no edifício. No elevador, seu reflexo no espelho mostrava uma mulher que ela mal reconhecia. Determinada, assustada, mas acima de tudo, pronta para enfrentar a verdade, fosse ela qual fosse. Quando as portas do elevador se abriram no 5º andar, Luísa tomou uma respiração profunda. O corredor parecia se estender infinitamente à sua frente, mas seus passos eram firmes. Finalmente, ela parou em frente a uma porta com uma placa simples. Sebastião Vasconcelos, consultoria. Com o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito, Luísa ergueu a mão e bateu na porta. Houve um momento de silêncio que pareceu durar uma eternidade. Então, passos do outro lado. A maçaneta girou. A porta se abriu, revelando o rosto surpreso de Sebastião Vasconcelos. "Posso ajudar?" ele perguntou, sua voz grave e controlada. Luísa engoliu em seco, reunindo toda a sua coragem. "Meu nome é Luísa Mendonça", ela disse, sua voz mais firme do que esperava. "E acho que temos muito o que conversar, Sr. Vasconcelos." Os olhos de Sebastião se arregalaram por um momento, um lampejo de reconhecimento passando por eles.
Então, seu rosto assumiu uma expressão de resignação. Eu estava me perguntando quanto tempo levaria para você me encontrar. Ele disse, abrindo mais a porta. Por favor, entre. Está na hora de colocarmos todas as cartas na mesa. Luísa deu um passo à frente, cruzando o limiar não apenas do escritório, mas também de um ponto sem retorno em sua busca pela verdade. Enquanto a porta se fechava atrás dela, ela sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O que quer que Sebastião Vasconcelos tivesse para revelar, Luísa estava pronta para ouvir. As respostas que ela tanto buscava estavam ali, naquela sala, e ela não sairia até tê-las, não importava o custo. O escritório de Sebastião Vasconcelos era um estudo em contrastes. Móveis modernos e minimalistas dividiam espaço com antigas estantes de madeira repletas de livros. As paredes, de um branco imaculado, exibiam diplomas e certificados emoldurados, testemunhas silenciosas de uma carreira de sucesso na área da saúde. Luísa sentou-se na cadeira indicada por Sebastião, seus olhos percorrendo o ambiente, buscando inconscientemente por pistas, por qualquer coisa que pudesse ajudá-la a entender a situação em que se encontrava. Sebastião ocupou a cadeira atrás de sua mesa, seus dedos entrelaçados sobre a superfície polida. Seus olhos profundos e insondáveis estudavam Luísa com uma intensidade que a fez se remexer desconfortavelmente. Então, ele começou, sua voz calma e controlada. Você finalmente me encontrou. Devo admitir que esperava essa visita há algum tempo. Luísa inclinou-se para a frente, seus olhos fixos nos de Sebastião. Por quê? O que está acontecendo? Qual é sua conexão com Pedro? Com meu acidente? Sebastião suspirou profundamente, recostando-se em sua cadeira. As respostas para essas perguntas, senhorita Mendonça, são complexas e interligadas. Para entender completamente, precisamos voltar 5 anos no tempo. Ele fez uma pausa, como se organizando seus pensamentos antes de continuar. Há 5 anos, eu era o diretor administrativo do Hospital São Lucas. Foi um período turbulento na história da instituição. Luísa assentiu, lembrando-se da informação que havia descoberto sobre a saída complicada de Sebastião do hospital. O hospital estava enfrentando uma crise financeira séria, prosseguiu Sebastião. Havia pressão de todos os lados, da diretoria, dos médicos, dos pacientes. Em meio a esse caos, descobri algo perturbador. Ele se levantou, caminhando até a janela. Seu olhar se perdeu na paisagem urbana enquanto continuava sua narrativa. Descobri que alguns membros da diretoria estavam desviando fundos do hospital. Não eram quantias pequenas, senhorita Mendonça. Estamos falando de milhões que deveriam ter sido investidos em equipamentos, em melhorias, em salários. Luísa sentiu um frio na espinha. E o que você fez? Sebastião se virou para encará-la, um sorriso amargo em seus lábios. O que qualquer pessoa honesta faria. Eu denunciei. Reuni provas, documentos e levei tudo às autoridades. Mas algo deu errado, Luísa adivinhou, a compreensão começando a se formar em sua mente. Exatamente, confirmou Sebastião. Os diretores envolvidos eram poderosos, tinham conexões. De alguma forma, conseguiram abafar o caso. E eu fui demitido. Acusado de má conduta, minha reputação arruinada. Luísa processava as informações tentando conectar os pontos. Mas o que isso tem a ver comigo? Com Pedro? Sebastião voltou a se sentar, inclinando-se sobre a mesa. Pedro era um jovem médico na época, brilhante, dedicado. Ele testemunhou tudo isso acontecer. E diferente de muitos que viraram as costas, ele acreditou em mim. Pedro e eu começamos a trabalhar juntos, em segredo, continuou Sebastião, coletando mais provas, tentando expor a verdade. Foi um trabalho lento, cuidadoso. Tínhamos que ser extremamente cautelosos. Luísa sentiu seu coração acelerar. E meu acidente? Como isso se encaixa? O rosto de Sebastião se contorceu em uma expressão de pesar. Seu acidente, senhorita Mendonça, não foi um acidente. Foi uma mensagem, uma advertência. O choque atingiu Luísa como um soco no estômago. Ela se levantou abruptamente, suas pernas tremendo. O quê? Está dizendo que tentaram que eu fui alvo. Sebastião completou suavemente. Sim, você foi alvo de uma tentativa de silenciar Pedro.
Eles descobriram sobre nossa investigação e decidiram enviar uma mensagem clara. Luísa cambaleou até a janela, sentindo-se subitamente claustrofóbica. Sua mente girava com as revelações. Tudo em que acreditava, tudo que pensava saber sobre seu acidente, estava sendo virado de cabeça para baixo. Por que eu? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Por que não atacaram Pedro diretamente? Sebastião se aproximou, sua voz gentil. Porque você era o ponto fraco de Pedro. Eles sabiam que machucá-la seria muito mais eficaz do que atacá-lo diretamente. E funcionou. Pedro ficou aterrorizado. Ele quase desistiu de tudo. Luísa se virou para encarar Sebastião, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Mas ele não desistiu, não é? É por isso que vocês ainda estão se encontrando. Sebastião assentiu. Pedro é um homem corajoso, senhorita Mendonça. Depois que você saiu do hospital, depois que ficou claro que você sobreviveria, ele voltou com determinação redobrada. Estamos mais próximos do que nunca de expor toda a verdade. E por que não me contou? Luísa perguntou, uma ponta de raiva em sua voz. Por que todas essas mentiras, esses segredos? Para protegê-la, respondeu Sebastião simplesmente. Quanto menos você soubesse, mais segura estaria. Pedro, ele se culpa terrivelmente pelo que aconteceu com você. Ele não suportaria colocá-la em perigo novamente. Luísa caminhou de volta à sua cadeira, deixando-se cair pesadamente nela. Sua cabeça latejava com todas as informações, todas as revelações. Era demais para processar de uma só vez. O que acontece agora? Ela perguntou, sua voz cansada. Sebastião retornou à sua mesa, abrindo uma gaveta e retirando uma pasta. Agora, senhorita Mendonça, você tem uma escolha a fazer. Posso lhe mostrar tudo o que temos, todas as provas que reunimos ao longo desses anos. Mas uma vez que você veja, não há volta. Você se tornará parte disso, para o bem ou para o mal. Ele estendeu a pasta em direção a Luísa, seu olhar intenso. A escolha é sua. Você pode pegar esta pasta, saber toda a verdade e se juntar a nós nesta luta. Ou pode sair por aquela porta e tentar esquecer tudo o que ouviu aqui hoje. Voltar para sua vida normal, para a segurança da ignorância. Luísa olhou para a pasta, seu coração batendo furiosamente. Toda sua vida havia sido virada de cabeça para baixo, em questão de minutos. Tudo o que ela pensava saber sobre seu acidente, sobre Pedro, sobre si mesma, havia sido desafiado. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de clareza começava a se formar. As lacunas em sua memória, o comportamento estranho de Pedro, as meias-verdades e os silêncios desconfortáveis, tudo começava a fazer sentido. Com mãos trêmulas, ela estendeu o braço e pegou a pasta. Seu peso parecia desproporcional ao seu tamanho, como se carregasse o peso de todas as verdades e mentiras dos últimos anos. Eu quero saber tudo, ela disse, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Não importa o custo. Sebastião assentiu solenemente. Muito bem, mas antes de abrirmos isso, há mais uma coisa que você precisa saber, senhorita Mendonça. Algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre tudo isso. Luísa ergueu os olhos da pasta, encontrando o olhar intenso de Sebastião. O que é? O envolvimento nessa história vai muito além do hospital, muito além de São Paulo, disse Sebastião, sua voz baixa e grave. O que descobrimos, isso tem ramificações que atingem os mais altos níveis do governo estadual, talvez até federal. Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A magnitude do que estava prestes a descobrir de repente se tornou assustadoramente clara. Tem certeza de que quer continuar? Perguntou Sebastião, dando-lhe uma última chance de recuar. Luísa respirou fundo, seus dedos apertando a pasta com mais força. Ela pensou em Pedro, em tudo que ele deve ter passado nos últimos anos, carregando esse fardo sozinho. Pensou em si mesma nas semanas de recuperação, nas perguntas sem resposta. Tenho certeza, ela respondeu, sua voz firme e decidida. Mostre-me tudo. E com isso, Sebastião começou a abrir a pasta, pronto para revelar segredos que mudariam não apenas a vida de Luísa, mas potencialmente o destino de toda uma cidade, talvez até de um país. O caminho à frente seria perigoso, cheio de obstáculos e ameaças.
Mas Luísa sabia que não poderia voltar atrás. A verdade, por mais assustadora que fosse, era o único caminho a seguir. Este é o 5º capítulo da nossa história. Ele traz revelações importantes sobre o passado de Sebastião Vasconcelos, a conexão com Pedro e o verdadeiro motivo por trás do acidente de Luísa. O capítulo tem 1.385 palavras, dentro do limite estabelecido. Devo prosseguir para o próximo capítulo? Copiar, continuar, iner aí entendido. Vou prosseguir com o 6º capítulo da nossa história, continuando a desenvolver a trama e as revelações. Aqui está o 6º capítulo em um novo artefato. Capítulo 6. O Labirinto da Verdade. O conteúdo da pasta se espalhou sobre a mesa de Sebastião Vasconcelos como peças de um quebra-cabeça complexo e sinistro. Documentos, fotografias, relatórios financeiros e transcrições de conversas gravadas formavam um mosaico de corrupção e conluio que fez o estômago de Luísa revirar. Como você pode ver, Sebastião começou, sua voz grave ecoando no silêncio tenso do escritório. O esquema de desvio de verbas no Hospital São Lucas era apenas a ponta do iceberg. Luísa pegou uma das fotografias. Nela, um grupo de homens de terno, alguns dos quais ela reconheceu como figuras proeminentes da política estadual, conversava em um evento de gala. Seus sorrisos pareciam agora sinistros, máscaras de uma realidade sombria que ela estava apenas começando a vislumbrar. Estes homens, Sebastião apontou para a foto, são os verdadeiros arquitetos por trás de tudo. O esquema no hospital era apenas um dos muitos que eles operam em todo o estado. Luísa franziu o senho, conectando os pontos mentalmente. Então, o dinheiro desviado do hospital era apenas uma fração do total, Sebastião completou. Eles têm operações semelhantes em hospitais, escolas, obras públicas. Basicamente, qualquer lugar onde haja dinheiro público fluindo. A magnitude da situação começou a pesar sobre Luísa. Não era apenas sobre um hospital ou mesmo sobre o sistema de saúde. Era uma teia de corrupção que se estendia por todo o estado, talvez pelo país inteiro. Como vocês descobriram tudo isso? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Sebastião se recostou em sua cadeira, um olhar distante em seus olhos. Foi um processo lento e perigoso. Depois que fui demitido do hospital, comecei a puxar fios soltos. Cada descoberta levava a outra, cada conexão revelava um novo nível de corrupção. Ele fez uma pausa, um sorriso triste brincando em seus lábios. Pedro foi fundamental. Como médico, ele tinha acesso a informações que eu não tinha. Ele arriscou tudo para nos ajudar. Luísa sentiu uma onda de emoções contraditórias. Orgulho por Pedro ter feito a coisa certa, raiva por ele ter escondido tudo dela, medo pelo perigo em que ele se colocou. E agora? Ela perguntou olhando para a montanha de evidências à sua frente. O que fazemos com tudo isso? Sebastião inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e cautela. Agora, Luísa, entramos na fase mais perigosa. Temos evidências suficientes para derrubar todo o esquema, mas precisamos garantir que chegue às pessoas certas. Pessoas certas? Luísa ecoou confusa. Jornalistas investigativos, procuradores incorruptíveis, agentes federais de confiança, Sebastião explicou. Pessoas que não possam ser compradas ou intimidadas. Luísa assentiu lentamente, a gravidade da situação pesando sobre ela. E onde eu me encaixo nisso tudo? Sebastião a estudou por um momento antes de responder. Você, Luísa, tem um papel crucial a desempenhar. Sua história, seu acidente, é a prova viva do quão longe esses homens estão dispostos a ir para proteger seus segredos. Um arrepio percorreu a espinha de Luísa. A ideia de se colocar na linha de frente, de se expor publicamente, era aterrorizante. Mas, ao mesmo tempo, uma determinação feroz começava a crescer dentro dela. O que preciso fazer? Ela perguntou, sua voz firme, apesar do medo que sentia. Antes que Sebastião pudesse responder, o som de uma porta se abrindo os sobressaltou. Ambos se viraram para ver Pedro parado na entrada, seu rosto uma máscara de choque e preocupação. Luísa, ele disse, sua voz mal passando de um sussurro. O que você está fazendo aqui? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luísa e Pedro se encararam,
Anos de amor e confiança subitamente desafiados por segredos e meias-verdades. Foi Sebastião quem finalmente quebrou o impasse. Ela sabe de tudo, Pedro, e quer ajudar. Pedro cambaleou como se tivesse levado um soco. Ele se apoiou na porta, seu rosto pálido. Não, ele murmurou. Não, não, não. Isso não deveria acontecer. Você deveria estar segura, longe de tudo isso. Luísa se levantou, uma mistura de raiva e compaixão lutando dentro dela. Pedro, você não podia me manter no escuro para sempre. Isso me afeta tanto quanto você. Ela se aproximou dele, pegando suas mãos trêmulas nas dela. Eu entendo por que você escondeu. Realmente entendo. Mas não posso ficar de fora. Não agora que sei a verdade. Pedro a olhou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu só queria te proteger, ele disse, sua voz quebrada. Depois do que aconteceu, eu não podia suportar a ideia de você se machucar novamente por minha causa. Luísa o abraçou, sentindo o tremor que percorria o corpo de Pedro. Eu sei, meu amor, eu sei, mas estamos nisso juntos agora. Para o bem ou para o mal? Sebastião pigarreou suavemente, lembrando o casal de sua presença. Odeio interromper, mas temos decisões importantes a tomar. Agora que Luísa está envolvida, precisamos repensar nossa estratégia. Pedro se afastou gentilmente de Luísa, enxugando os olhos. Ele olhou para Sebastião, uma determinação renovada em seu semblante. Você está certo. O que fazemos agora? Os três se sentaram ao redor da mesa, as evidências espalhadas entre eles como um mapa para um futuro incerto. Primeiro, começou Sebastião, precisamos garantir a segurança de vocês dois. Agora que Luísa sabe a verdade, ela se tornou um alvo ainda maior. Luísa sentiu um frio na barriga, mas assentiu resolutamente. O que você sugere? Vocês precisam desaparecer por um tempo, Sebastião respondeu. Tem um lugar seguro fora da cidade. Vocês ficarão lá enquanto finalizamos os preparativos para divulgar tudo isso. Pedro franziu o senho. E nossos empregos, nossas vidas? Terão que esperar, Sebastião disse firmemente. Isso é maior que qualquer um de nós agora. Se tivermos sucesso, poderemos mudar o curso da história deste estado. Talvez do país inteiro. Luísa e Pedro trocaram olhares. Anos de suas vidas, carreiras cuidadosamente construídas, sonhos para o futuro, tudo parecia pequeno diante da magnitude do que enfrentavam. Quando partimos, Luísa perguntou, sua voz surpreendentemente calma. Hoje à noite, Sebastião respondeu. Quanto mais cedo, melhor. Vou fazer os arranjos necessários. As horas seguintes passaram em um borrão de planejamento frenético e despedidas apressadas. Luísa e Pedro retornaram brevemente ao seu apartamento, pegando apenas o essencial, conscientes de que cada minuto os expunha a mais perigo. Quando a noite caiu sobre São Paulo, um carro discreto os esperava na garagem do prédio. Sebastião estava ao volante, seu rosto uma máscara de concentração. Enquanto o veículo serpenteava pelas ruas da cidade, Luísa olhou pela janela, vendo as luzes familiares de sua vida anterior desaparecerem na distância. Ela apertou a mão de Pedro, buscando conforto em seu toque. O futuro era incerto, cheio de perigos e desafios que mal podiam imaginar. Mas enquanto deixavam a cidade para trás, Luísa sentiu uma estranha mistura de medo e determinação. Eles estavam prestes a embarcar na jornada mais importante de suas vidas, uma jornada que poderia mudar tudo. E apesar do perigo, apesar das incertezas, Luísa sabia que estava exatamente onde deveria estar. Ao lado de Pedro, enfrentando a verdade, não importa quão dolorosa ou assustadora ela pudesse ser. O carro acelerou na rodovia, levando-os para um destino desconhecido. Mas para Luísa e Pedro, era o começo de algo maior que eles mesmos. Era o início de uma luta pela verdade, pela justiça e por um futuro livre da corrupção que havia envenenado suas vidas por tanto tempo. A noite os engoliu, mas a chama da esperança brilhava mais forte que nunca em seus corações. O carro serpenteava por estradas cada vez menos movimentadas, deixando para trás as luzes da cidade grande. Luísa observava a paisagem mudar através da janela, sentindo como se estivesse deixando para trás não apenas São Paulo, mas toda a sua vida anterior. Ao seu lado, Pedro dormia um sono inquieto, seu rosto marcado por linhas de preocupação mesmo no sono.
Luísa resistiu ao impulso de acariciar seu rosto, temendo acordá-lo. Ele precisava desse descanso, por mais breve que fosse. No banco da frente, Sebastião mantinha os olhos fixos na estrada, ocasionalmente checando o retrovisor. Sua postura tensa e o olhar vigilante lembravam Luísa constantemente do perigo em que se encontravam. Após o que pareceram horas intermináveis, o carro finalmente diminuiu a velocidade, entrando em uma estrada de terra quase invisível na escuridão. Os faróis iluminavam brevemente uma placa desbotada. Fazenda Santa Clara. Chegamos, anunciou Sebastião, sua voz rouca quebrando o silêncio que havia se instalado durante a viagem. Pedro acordou sobressaltado, olhando ao redor confuso por um momento antes de se situar. Onde estamos? Ele perguntou, esfregando os olhos. Um velho amigo me emprestou este lugar, explicou Sebastião enquanto o carro se aproximava de uma casa de fazenda. Ele não faz perguntas e ninguém vem aqui há anos. É o esconderijo perfeito. A casa, uma construção de 2 andares em estilo colonial, parecia emergir das sombras à medida que se aproximavam. Apesar de sua aparência um tanto desgastada, emanava uma sensação de solidez reconfortante. Sebastião estacionou o carro e todos desembarcaram, esticando os músculos doloridos da longa viagem. O ar da noite estava fresco e limpo, tão diferente da atmosfera carregada da cidade que Luísa quase se sentiu tonta. Vamos entrar, disse Sebastião, pegando as malas do porta-malas. Temos muito o que discutir. O interior da casa era surpreendentemente acolhedor. Móveis antigos, mas bem conservados, preenchiam os cômodos, e uma lareira dominava a sala de estar. Sebastião acendeu algumas lâmpadas, banhando o ambiente em uma luz suave e quente. Instalem-se, ele disse, indicando as escadas. Tem comida na cozinha, e os quartos estão preparados no andar de cima. Descansem um pouco e nos encontramos aqui em 1 hora para planejar nossos próximos passos. Luísa e Pedro subiram as escadas em silêncio, encontrando um quarto simples, mas confortável. Assim que a porta se fechou atrás deles, Pedro puxou Luísa para um abraço apertado. Me desculpe, ele murmurou contra seu cabelo. Por tudo isso, por te envolver, por colocar você em perigo. Luísa se afastou gentilmente, olhando nos olhos de Pedro. Não se desculpe. Você fez o que acreditava ser certo. E agora estamos nisso juntos. Eles se beijaram suavemente. Um beijo que carregava o peso de tudo que haviam passado e a promessa do que ainda estava por vir. 1 hora depois, os 3 se reuniram na sala de estar. Sebastião havia espalhado documentos sobre a mesa de centro, criando um mapa improvisado de sua investigação. Certo, começou ele, seu tom sério. Agora que estamos seguros, precisamos decidir nosso próximo movimento. Temos evidências suficientes para causar um terremoto político, mas precisamos ser estratégicos sobre como as divulgamos. Luísa se inclinou sobre os documentos, estudando-os atentamente. Quem são nossos aliados potenciais? Quem podemos confiar para ajudar a tornar isso público? Sebastião sorriu, aprovando a pergunta. Boa pergunta. Tenho alguns contatos na imprensa que podem ser confiáveis. Jornalistas que não têm medo de enfrentar o sistema. Pedro assentiu, acrescentando. E eu conheço alguns colegas médicos que testemunharam irregularidades nos hospitais. Eles podem corroborar partes da nossa história. Excelente, disse Sebastião. Mas precisamos ser extremamente cuidadosos em como nos comunicamos com eles. Qualquer contato descuidado pode nos expor. Luísa franziu o senho, uma ideia se formando em sua mente. E se usássemos uma abordagem diferente? Em vez de ir direto para a imprensa ou para as autoridades? E se criássemos uma campanha online? Pedro e Sebastião olharam para ela, intrigados. Pense bem, continuou Luísa, animando-se com a ideia. Se divulgarmos partes das evidências online de forma anônima, podemos gerar interesse público, criar uma pressão que as autoridades não possam ignorar. Sebastião esfregou o queixo, pensativo. É arriscado, mas também brilhante. Uma vez que a informação estiver lá fora, será muito mais difícil para eles abafar o caso. Podemos usar redes sociais, fóruns, até mesmo criar um site dedicado, acrescentou Pedro, pegando o embalo da ideia. Espalhar a informação de forma que seja impossível rastreá-la até nós. Exatamente, disse Luísa.
sentindo uma onda de esperança pela primeira vez em dias. E quando tivermos a atenção do público, então podemos abordar jornalistas e autoridades confiáveis com o quadro completo. Sebastião sorriu, um brilho de admiração em seus olhos. Vocês dois são incríveis. É por isso que precisávamos de sangue novo nessa luta. Os três passaram as horas seguintes elaborando sua estratégia. Decidiram criar uma série de posts online, cada um revelando uma parte diferente do esquema de corrupção. Usariam proxies e redes VPN para mascarar suas localizações e criariam múltiplas contas para disseminar a informação. Lembrem-se, advertiu Sebastião enquanto finalizavam o plano. Uma vez que começarmos isso, não há volta. Eles virão atrás de nós com tudo o que têm. Luísa e Pedro trocaram olhares, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Finalmente Pedro falou. Estamos prontos. É hora de acabar com isso de uma vez por todas. Com um nod solene, Sebastião ligou o laptop que haviam trazido. Então vamos começar. O primeiro post vai ao ar em 1 hora. Enquanto Sebastião trabalhava no computador, Luísa e Pedro saíram para a varanda da casa. O céu estava começando a clarear, os primeiros raios de sol pintando o horizonte de tons suaves de rosa e laranja. Você está bem? Pedro perguntou suavemente, enlaçando a cintura de Luísa. Ela respirou fundo, absorvendo a beleza da paisagem. Estou assustada, mas pronta. Sinto que finalmente estamos fazendo algo que realmente importa. Pedro a beijou na testa. Eu te amo. Não importa o que aconteça, enfrentaremos isso juntos. Luísa sorriu, sentindo uma onda de amor e gratidão por este homem que havia arriscado tudo pela verdade. Eu também te amo sempre. O som da porta se abrindo os fez se virar. Sebastião estava parado na entrada. Seu rosto uma mistura de determinação e apreensão. Está feito, ele anunciou. O primeiro post está no ar. Agora, nós esperamos. Os três ficaram ali, observando o nascer do sol, conscientes de que haviam acabado de iniciar algo que poderia mudar o curso de suas vidas e de seu país. O futuro era incerto, cheio de perigos e desafios, mas pela primeira vez em muito tempo também estava cheio de esperança. Enquanto o novo dia despontava, Luísa, Pedro e Sebastião se preparavam para a batalha que estava por vir. Uma batalha pela verdade, pela justiça e por um futuro melhor. Que não importava o que viesse pela frente, eles enfrentariam juntos, unidos em sua busca por um Brasil livre da corrupção que por tanto tempo o havia sufocado. O sol finalmente emergiu por completo, banhando a fazenda em luz dourada. Era um novo dia, um novo começo. E com ele a promessa de mudança pairava no ar, tão tangível quanto o orvalho da manhã. Os dias que se seguiram na fazenda Santa Clara foram uma mistura de tensão palpável e atividade frenética. Luísa, Pedro e Sebastião se revezavam em turnos, monitorando constantemente a repercussão de suas postagens online e planejando os próximos passos. A primeira semana passou sem grandes acontecimentos. As revelações iniciais, embora impactantes, não pareciam ter causado o efeito desejado. Comentários céticos e teorias da conspiração dominavam as discussões online, e a grande mídia permanecia em silêncio. É frustrante, desabafou Pedro numa noite, passando as mãos pelos cabelos já desgrenhados. Temos provas concretas de corrupção em níveis altíssimos, e as pessoas estão tratando como se fosse mais uma fofoca da internet. Luísa colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Precisamos ser pacientes. Lembre-se, estamos construindo algo aos poucos, a verdade virá à tona. Sebastião, que estava debruçado sobre o laptop, levantou os olhos com um brilho de determinação. Luísa está certa, e acho que é hora de aumentarmos a aposta. Ele virou a tela para que os outros pudessem ver. Era um documento detalhando transferências bancárias suspeitas entre contas ligadas a políticos proeminentes e empresas fantasmas. Isso, Sebastião disse com um sorriso sombrio, vai ser nossa bomba nuclear. Na manhã seguinte, as redes sociais explodiam. O documento, cuidadosamente editado para proteger a fonte, mas ainda assim devastador em seu conteúdo, estava sendo compartilhado e discutido em todos os cantos da internet brasileira. Corrupção exposta,
Se tornou o assunto mais comentado no Twitter, e fóruns online fervilhavam com teorias e análises amadoras. Desta vez, nem mesmo a grande mídia pôde ignorar. Manchetes cautelosas começaram a aparecer, fazendo menção às alegações de corrupção que circulam na internet. "Está funcionando", sussurrou Luísa, quase com medo de acreditar. Ela observava a tela do computador como se fosse uma janela para outro mundo, um mundo onde a verdade finalmente vinha à tona. Pedro a abraçou por trás, seu queixo repousando no ombro dela. "Sim, está. Mas agora vem a parte difícil." E ele tinha razão. À medida que a história ganhava força, a reação dos acusados não tardou a chegar. Pronunciamentos oficiais negando veementemente as acusações. Ameaças de processos por difamação contra quem compartilhasse as mentiras caluniosas. Até mesmo insinuações de que se tratava de uma conspiração orquestrada por potências estrangeiras para desestabilizar o Brasil. Foi nesse clima de tensão crescente que, na noite do 10º dia desde a primeira postagem, algo inesperado aconteceu. Sebastião entrou correndo na sala, seu rosto pálido de choque. "Vocês precisam ver isso", ele disse ligando a televisão. Na tela, um repórter falava em tom grave. Confirmação chocante. O deputado estadual Ricardo Almeida, um dos nomes citados nos documentos que circulam na internet, foi encontrado sem vida em sua residência na tarde de hoje. A polícia ainda não divulgou detalhes, mas fontes próximas à investigação sugerem que possa ter sido um ato de autoagressão. O silêncio que se seguiu era pesado, quase sufocante. Luísa sentiu suas pernas fraquejarem e se deixou cair no sofá. Pedro estava petrificado, seus olhos fixos na tela da TV como se não pudesse acreditar no que via. Foi Sebastião quem finalmente quebrou o silêncio. Isso muda tudo." Luísa o encarou, seus olhos arregalados de horror. "O que você quer dizer? Nós não causamos isso, certo?" Sebastião balançou a cabeça, seu rosto uma máscara de preocupação. "Não diretamente não. Mas isso mostra o quão profundo esse buraco de coelho realmente é." Almeida deve ter percebido que não havia saída. Pedro finalmente se moveu, caminhando até a janela e olhando para a escuridão lá fora. "Ou talvez ele tenha sido silenciado", disse em voz baixa, para evitar que falasse demais. Um arrepio percorreu a espinha de Luísa. A ideia de que suas ações pudessem ter levado, mesmo que indiretamente, à perda de uma vida era nauseante. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela sabia que eles haviam cruzado um ponto sem retorno. A verdade estava vindo à tona, e as consequências seriam inevitáveis. "O que fazemos agora?" ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Sebastião se sentou pesadamente, o peso dos anos e das batalhas claramente visível em seus ombros. "Agora, mais do que nunca, precisamos ser cuidadosos. Isso vai atrair muita atenção, e nem toda ela será bem-vinda." Pedro se virou da janela, seu rosto determinado. "Não podemos parar agora. Se recuarmos, tudo terá sido em vão." Luísa assentiu lentamente, encontrando força na resolução de Pedro. "Ele está certo. Chegamos longe demais para desistir." Os três passaram a noite em claro, monitorando as notícias e as reações online. A história de Almeida dominou os noticiários, com especulações selvagens sobre as circunstâncias de sua morte se espalhando como fogo. Na manhã seguinte, Luísa foi a primeira a notar algo estranho. "Ei, venham ver isso", ela chamou, inclinada sobre o laptop. Pedro e Sebastião se aproximaram, olhando por cima de seu ombro. "O que é isso?" perguntou Pedro, franzindo o senho para a tela. Luísa apontou para uma série de mensagens em um fórum online. "Alguém está tentando entrar em contato conosco. Olhem as iniciais no final de cada post, MRS. Sebastião inspirou bruscamente. "Maria Rita Silva", ele murmurou. "Quem é ela?" Luísa perguntou, virando-se para encará-lo. "Uma promotora", Sebastião explicou, sua voz tensa de excitação. "Uma das poucas em quem eu confiaria neste caso. Mas como ela deve ter deduzido que estamos monitorando as discussões online", Pedro concluiu. "É um movimento arriscado da parte dela." Luísa releu as mensagens, decifrando o código simples que Maria Rita havia usado. "Ela quer se encontrar. Diz que tem informações cruciais." Os três trocaram olhares.
Era uma oportunidade, mas também um risco enorme. Pode ser uma armadilha, Pedro advertiu. Ou pode ser exatamente o aliado de que precisamos, contrapôs Sebastião. Luísa fechou os olhos por um momento, pesando as opções. Quando os reabriu, havia uma determinação feroz em seu olhar. Vamos fazer isso, ela disse firmemente, mas com todas as precauções possíveis. Nos dias que se seguiram, eles planejaram meticulosamente o encontro. Escolheram um local público, mas não muito movimentado. Estabeleceram rotas de fuga e códigos de segurança. Cada detalhe foi pensado e repensado. Na véspera do encontro marcado, a tensão na fazenda era palpável. Luísa encontrou Pedro na varanda, olhando para as estrelas. "Está pensando no amanhã?" Ela perguntou suavemente, entrelaçando seus dedos nos dele. Pedro assentiu, apertando gentilmente sua mão. "Em tudo, na verdade. Em como chegamos aqui, no que está por vir." Luísa encostou a cabeça em seu ombro. "Seja o que for, enfrentaremos juntos." Por um momento, ficaram ali em silêncio, absorvendo a calma da noite e a presença um do outro. Era um momento de paz antes da tempestade que sabiam estar se aproximando. Dentro da casa, Sebastião fazia os últimos preparativos, sua mente correndo com possibilidades e planos de contingência. "Amanhã", pensou Luísa, olhando para o céu estrelado. Amanhã poderia mudar tudo. Para melhor ou para pior, eles estavam prestes a dar o próximo passo em sua jornada pela verdade. E enquanto a noite avançava, trazendo consigo a promessa de um novo dia cheio de incertezas e possibilidades, Luísa, Pedro e Sebastião se preparavam para enfrentar o que quer que o destino lhes reservasse. A batalha pela verdade estava longe de terminar. Na verdade, o capítulo mais perigoso e decisivo estava prestes a começar. A manhã chegou com uma névoa densa, que cobria os campos ao redor da fazenda Santa Clara, como se a própria natureza quisesse oferecer uma cobertura extra para a missão que estava prestes a começar. Luísa, Pedro e Sebastião se preparavam em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos e apreensões. O plano era simples, mas arriscado. Luísa seria a única a se encontrar diretamente com Maria Rita Silva, a promotora que havia entrado em contato. Pedro e Sebastião ficariam nas proximidades, prontos para intervir se algo desse errado. "Lembre-se", Sebastião disse enquanto ajustava o pequeno dispositivo de escuta em Luísa, "não revele mais do que o necessário. Precisamos ter certeza de que podemos confiar nela antes de mostrar todas as nossas cartas." Luísa assentiu, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. "E se for uma armadilha?" "É por isso que estaremos por perto", Pedro respondeu, sua voz firme, mas gentil. "Ao primeiro sinal de perigo, você sai de lá." Usamos a palavra código e intervimos imediatamente. Com um último abraço tenso, os três partiram em direção à cidade mais próxima, onde o encontro havia sido marcado. O local escolhido era um pequeno café na praça central, movimentado o suficiente para não levantar suspeitas, mas não tão cheio que impedisse uma conversa discreta. Luísa entrou no café às 10 horas em ponto, seus olhos rapidamente escaneando o ambiente. Seu coração deu um salto quando avistou uma mulher que correspondia à descrição que Sebastião havia fornecido. Maria Rita Silva, em seus 40 e poucos anos, cabelos grisalhos curtos e um olhar afiado que parecia capaz de perfurar aço. Respirando fundo para se acalmar, Luísa se aproximou da mesa. "Com licença, a senhora é Maria Rita Silva?" A mulher ergueu os olhos, estudando Luísa cuidadosamente antes de acenar para que ela se sentasse. "E você deve ser a pessoa por trás das postagens que tem agitado o país nos últimos dias." Luísa se sentou, mantendo uma expressão neutra. "Talvez. Depende do que a senhora tem a dizer." Um leve sorriso curvou os lábios de Maria Rita. Cautelosa. "Bom, vamos direto ao ponto, então. Eu sei quem vocês são e o que estão fazendo, e quero ajudar." O coração de Luísa acelerou, mas ela manteve a compostura. "E por que deveríamos confiar na senhora?" Maria Rita se inclinou para a frente, baixando a voz. "Porque eu venho investigando essa rede de corrupção há anos, mas sempre esbarrei em bloqueios, ameaças veladas, processos arquivados misteriosamente. O que vocês fizeram expôs tudo isso de uma forma que não pode mais ser ignorada." Luísa absorveu as palavras,
sua mente trabalhando rapidamente. A morte do deputado Almeida não foi suicídio, Maria Rita completou, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e determinação. Tenho provas, e é apenas a ponta do iceberg. Por alguns momentos, Luísa ficou em silêncio, avaliando a situação. Finalmente tomou uma decisão. O que exatamente a senhora está propondo? Uma aliança, Maria Rita respondeu prontamente. Vocês têm as informações e a capacidade de divulgá-las de forma que não possa ser simplesmente abafada. Eu tenho os meios legais para transformar essas informações em ações concretas. Processos, mandados de busca e apreensão, prisões. A proposta era tentadora, exatamente o que eles precisavam para levar sua luta ao próximo nível. Mas anos de segredo e cautela fizeram Luísa hesitar. Como podemos ter certeza de que não é uma armadilha? Maria Rita sorriu novamente, desta vez com um toque de tristeza. Vocês não podem. Assim como eu não posso ter certeza de que vocês não são agentes provocadores tentando me desacreditar. Mas em algum momento, precisamos confiar em alguém se quisermos realmente mudar as coisas. Ela então deslizou um pendrive sobre a mesa. Aqui estão algumas das minhas próprias descobertas. Considerem isso um gesto de boa-fé. Analisem, verifiquem. Se decidirem que podem confiar em mim, entrem em contato novamente. Luísa pegou o pendrive, sentindo seu peso como se fosse muito maior do que realmente era. E se decidirmos que não? Então continuem seu trabalho, Maria Rita disse, levantando-se. Mas saibam que o tempo está se esgotando. Eles estão se reorganizando, contra-atacando. A janela de oportunidade que vocês abriram não ficará aberta para sempre. Com um breve aceno, a promotora saiu do café, deixando Luísa sozinha com seus pensamentos turbilhonantes e um pendrive que poderia conter a chave para o próximo passo de sua missão. Minutos depois, Luísa se reuniu com Pedro e Sebastião em um ponto predeterminado. Rapidamente, ela os atualizou sobre a conversa. Não podemos confiar nela completamente, Pedro argumentou, sua expressão tensa. Pode ser uma armadilha elaborada. Sebastião, no entanto, parecia pensativo. Maria Rita sempre teve a reputação de ser incorruptível. Se ela está realmente do nosso lado, isso poderia mudar o jogo completamente. O que fazemos agora? Luísa perguntou, olhando de um para o outro. Voltamos para a fazenda, Sebastião decidiu. Analisamos o conteúdo desse pendrive com muito cuidado e então tomamos uma decisão. O retorno à fazenda foi tenso, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A possibilidade de ter um aliado tão poderoso quanto uma promotora era emocionante, mas os riscos eram igualmente grandes. Assim que chegaram, Sebastião começou a preparar um computador isolado para examinar o conteúdo do pendrive com segurança. Luísa e Pedro esperavam ansiosamente, a tensão palpável no ar. Horas se passaram enquanto Sebastião trabalhava, seu rosto iluminado pela luz azulada da tela do computador. Finalmente, já era noite quando ele se afastou, esfregando os olhos cansados. É legítimo, ele anunciou, sua voz uma mistura de excitação e apreensão. Há documentos aqui que corroboram muito do que já sabíamos, mas também novas informações. Detalhes sobre contas offshore, gravações de conversas comprometedoras, até mesmo evidências de manipulação de licitações em grande escala. Luísa e Pedro trocaram olhares, a magnitude da situação pesando sobre eles. Se tornarmos isso público, Pedro começou. Será um terremoto político, Sebastião completou. Mas também nos colocará definitivamente na mira deles. Não haverá mais como voltar atrás. Luísa se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, a noite estava clara, as estrelas brilhando intensamente no céu escuro. Ela pensou em tudo que haviam passado até ali, nos riscos que correram, nas vidas que já haviam sido afetadas. Não podemos parar agora, ela disse finalmente, virando-se para encarar os outros. Viemos longe demais, sacrificamos muito. Se temos a chance de realmente fazer a diferença, de expor toda essa corrupção e trazer justiça, temos que tentar. Pedro se levantou, juntando-se a ela. Estou com você, seja lá o que vier. Sebastião os observou por um momento, um sorriso cansado, mas orgulhoso em seu rosto. Vocês dois são incríveis, sabiam? Bem,
Parece que temos uma decisão, então. Ele se virou para o computador, seus dedos pairando sobre o teclado. Vamos entrar em contato com Maria Rita. É hora de levar essa luta para o próximo nível. Enquanto Sebastião começava a digitar, Luísa e Pedro permaneceram lado a lado, suas mãos entrelaçadas. O futuro era incerto, cheio de perigos e desafios que mal podiam imaginar. Mas naquele momento, unidos em sua determinação de lutar pela verdade e pela justiça, eles se sentiam invencíveis. A batalha real estava apenas começando, e eles estavam prontos para enfrentá-la, não importa o custo. Os dias que se seguiram à decisão de colaborar com Maria Rita Silva foram um turbilhão de atividade frenética. A Fazenda Santa Clara, antes um refúgio tranquilo, transformou-se em um centro de operações improvisado. Luísa, Pedro e Sebastião trabalhavam incansavelmente, combinando suas descobertas com as informações fornecidas pela promotora. O plano que emergiu era audacioso e perigoso em igual medida. Eles iriam expor todo o esquema de corrupção de uma só vez, em uma onda de revelações coordenadas que atingiria todos os níveis do governo e do setor privado simultaneamente. É arriscado, advertiu Maria Rita durante uma videoconferência segura. Mas se funcionar, será impossível para eles abafar ou desacreditar tudo de uma vez. Na véspera do dia D, como eles o chamavam, a tensão era palpável. Luísa encontrou Pedro na varanda, olhando pensativamente para o horizonte. No que está pensando? Ela perguntou suavemente, juntando-se a ele. Pedro sorriu levemente, entrelaçando seus dedos nos dela. Em como chegamos até aqui. Em tudo que arriscamos, tudo que perdemos e tudo que podemos ganhar. Luísa assentiu, encostando a cabeça em seu ombro. Valeu a pena? Cada segundo, Pedro respondeu sem hesitação. Independente do que aconteça amanhã, lutamos pelo que é certo. Isso ninguém pode tirar de nós. Dentro da casa, Sebastião fazia as últimas verificações nos sistemas de segurança que haviam montado. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de antecipação. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, encontrou os três já acordados e prontos. Com um último olhar entre si, eles iniciaram a sequência que haviam planejado meticulosamente. Em todo o Brasil e logo em todo o mundo, as notícias começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Documentos, gravações, registros bancários, uma avalanche de evidências incontestáveis de corrupção em larga escala inundou a internet e os meios de comunicação. Nomes de políticos proeminentes, empresários poderosos e até mesmo figuras do judiciário eram expostos, suas conexões e crimes detalhados com uma precisão devastadora. As redes sociais explodiam, hashtags relacionadas ao escândalo dominavam os trending topics mundiais. Na capital, Maria Rita Silva conduzia uma série de coletivas de imprensa, apresentando as evidências e anunciando a abertura de investigações oficiais. Sua voz firme e determinada ecoava nos noticiários. Hoje é um dia de despertar para o Brasil. As evidências que apresentamos não deixam margem para dúvidas. A corrupção que por tanto tempo corroeu as bases de nossa sociedade está sendo exposta, e os responsáveis serão levados à justiça. As reações não demoraram a surgir. Enquanto alguns dos acusados tentavam desesperadamente negar as acusações ou fugir do país, outros começaram a se entregar oferecendo delações em troca de acordos judiciais. Na Fazenda Santa Clara, Luísa, Pedro e Sebastião assistiam a tudo desenrolar-se com uma mistura de exaustão e incredulidade. Após tanto tempo na sombra, ver a verdade finalmente vindo à tona era quase surreal. Conseguimos, sussurrou Luísa, lágrimas de alívio e emoção escorrendo por seu rosto. Pedro a abraçou forte, sua própria voz embargada. Sim, conseguimos. Mas isso é só o começo. Sebastião, que observava as notícias com olhos brilhantes, assentiu. O caminho à frente ainda será longo e difícil. Haverá resistência, tentativas de abafar o caso. Mas agora o povo sabe. E esse conhecimento é poder. Nos dias e semanas que se seguiram, o Brasil viveu uma verdadeira revolução. Manifestações pacíficas tomaram as ruas de todas as grandes cidades, exigindo justiça e reformas profundas no sistema político.
Luísa, Pedro e Sebastião finalmente saíram das sombras, revelando-se como os responsáveis pelas revelações iniciais. Foram recebidos como heróis por muitos, mas também enfrentaram ameaças e acusações de traidores por aqueles que se beneficiavam do sistema corrupto. Em uma entrevista histórica, transmitida nacionalmente, Luísa falou diretamente ao povo brasileiro. Não somos heróis. Somos apenas cidadãos que se recusaram a ficar calados diante da injustiça. Cada um de vocês tem esse mesmo poder. O poder de questionar, de exigir transparência, de lutar pelo que é certo. O Brasil que sonhamos só será realidade se cada um de nós fizer sua parte. As palavras de Luísa ressoaram profundamente com milhões de brasileiros. Um movimento de renovação política começou a tomar forma, com cidadãos comuns se mobilizando para participar ativamente da vida pública de suas comunidades. Enquanto isso, o sistema judiciário trabalhava incansavelmente para processar os envolvidos nos esquemas de corrupção. Maria Rita Silva liderava uma força-tarefa especial, garantindo que as evidências fossem tratadas com o devido rigor legal. Meses se passaram, e aos poucos uma nova realidade começou a se formar no Brasil. Não era perfeita, ainda havia desafios enormes a serem superados, mas havia uma sensação palpável de mudança no ar. Em uma tarde tranquila, quase um ano após o dia das grandes revelações, Luísa, Pedro e Sebastião se reuniram novamente na varanda da Fazenda Santa Clara. O lugar que antes fora seu esconderijo, agora era um símbolo de esperança e renovação. Às vezes ainda não acredito que conseguimos, disse Pedro, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr. Sebastião sorriu, as linhas em seu rosto mais suaves agora que o peso de tantos anos de luta secreta havia sido aliviado. Conseguimos porque não desistimos, porque acreditamos que a verdade, por mais difícil que seja, sempre vale a pena. Luísa, que havia estado em silêncio, finalmente falou. Sabe o que me dá mais esperança? Ver como as pessoas reagiram, como elas se mobilizaram, como estão se envolvendo para construir um país melhor. Ela fez uma pausa, colocando a mão sobre seu ventre levemente arredondado. Uma nova vida crescendo, símbolo de um futuro cheio de possibilidades. É por isso que continuamos lutando. Para que a próxima geração possa herdar um Brasil mais justo, mais transparente. Pedro colocou o braço ao redor dela, sua expressão uma mistura de amor e determinação. E vamos continuar. Há muito trabalho pela frente. Sebastião assentiu, erguendo uma taça em um brinde silencioso. Ao futuro do Brasil. E às pessoas corajosas que não têm medo de lutar por ele. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, pintando o céu em tons de ouro e rosa, os três amigos permaneceram ali, unidos não apenas por suas experiências passadas, mas por sua visão compartilhada de um futuro melhor. A jornada que começara com um acidente misterioso e uma carta anônima havia se transformado em algo muito maior. Era essa história de um país redescobrindo sua voz, de um povo despertando para seu próprio poder. E embora o caminho à frente ainda fosse longo e certamente cheio de desafios, Luísa, Pedro e Sebastião sabiam que não estavam mais sozinhos. Milhões de brasileiros agora caminhavam ao lado deles, todos unidos por um sonho comum, um Brasil livre da corrupção, onde a justiça e a transparência não fossem apenas ideais, mas realidades vividas diariamente. A noite caiu sobre a Fazenda Santa Clara, mas não era um fim. Era apenas o começo de um novo capítulo na história do Brasil. Um capítulo escrito não por poucos heróis, mas por uma nação inteira, finalmente desperta e determinada a moldar seu próprio destino.